Olá, queridos. Hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 2 e 3 do Evangelho de Lucas. E começo dizendo aquilo que César Augusto havia decretado, alistamento da população. Por causa disso, José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém. José era da descendência de Davi, por isso ele tinha que ir para Belém. Chegando esse tempo, nasce quem? Cristo. E a Bíblia diz que ele é envolto em panos numa manjedoura, porque não havia mais lugar para eles em hotéis e em hospedarias. Que interessante, né? O Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o cheio de glória, se fez carne e habitou entre nós para viver de uma forma simples, por causa da minha vida e da sua. Os anjos aparecem então a pastores que estão rebanhando suas ovelhas durante a noite. Ele aparece e aquela aparição deixa então os pastores aterrorizados, com medo. O anjo diz: não tenham medo, eu trago boas novas. Eu tenho boa notícia, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo. E eu vou dar a vocês um sinal. Vão até Belém e vocês encontrarão o bebê envolto em trapos, deitado numa manjedoura. Nesse momento, a esse anjo se junta uma multidão, mas não de pessoas, do exército celestial, e começa a cantar uma música, que é o verso 14. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Claro, glórias a Deus nas maiores alturas, porque é Ele que enviou a salvação ao mundo, Jesus Cristo, e portanto a Ele toda a glória e toda a honra. Paz na terra. Não há a menor possibilidade de haver pacificação ou paz na terra, cessando guerras. Acabar com as guerras não é garantia de paz. A garantia de paz ao seu coração, à sua família, ao seu casamento, à sua vida, é só por Jesus Cristo. E favor aos homens, ou bem aos homens, ao qual Deus concede. Deus quer o teu bem. Deus não quer o teu mal. Deus ama você e quer o melhor para você. Esse é o desejo de Deus. Os pastores então têm aquela aparição, aquilo termina, eles vão até Belém e encontram exatamente José e Maria e Jesus Cristo, como os anjos haviam dito. Eles contam tudo isso aos pais. E isso entra no coração de Maria, como diz o verso número 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Você tem guardado as coisas que Deus tem ministrado na sua alma? Você tem guardado no coração as palavras proféticas, os textos que têm ardido no teu coração, a forma singular que Deus tem falado com você, sobre o teu chamado, o teu ministério, o teu futuro? Sim ou não? Talvez você pergunte: pastor, como eu faço isso? Faça como Maria, guarde no coração. Pastor, mas como? Refletindo, pensando, não esquecendo, mas trazendo à sua memória isso todos os dias. Então, no 8º dia, eles levam Jesus para ser apresentado no templo. Isso é uma coisa muito poderosa e maravilhosa, porque diz a palavra de Deus que lá está um homem chamado Simeão, um idoso, uma pessoa já avançada de dias, mas que o Espírito Santo diz a ele, como diz o verso número 26, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que interessante, e essa é a coisa mais espetacular que o ser humano, ou que pode acontecer com uma pessoa, antes de se encontrar com a morte, se encontrar com Jesus, a salvação de Deus ao homem. E eu espero que isso aconteça com você e com teus familiares. O verso número 27 diz: motivado, ou aliás, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ele só tem um encontro com Jesus, o próprio Deus, porque ele foi movido. E foi movido pelo Espírito Santo. Você se permite ser movido pelo Espírito Santo? Você é sensível ao Espírito Santo? Quando Deus lhe fala algo, você se move? Você prontamente faz? Você obedece? Ou você endurece seu coração? Saiba de uma coisa, ele só encontrou Jesus, ele só teve esse encontro extraordinário porque permitiu ser movido pelas coisas de Deus. Faça o mesmo. Então diz a palavra de Deus que na Páscoa, verso número 41, na festa da Páscoa, que é um hábito dos pais de Jesus, eles vão até Jerusalém para festejar tudo isso. Lucas é o único que retrata a pré-adolescência de Jesus, a idade de 12 anos. Eles estão lá, fazem parte da festa da Páscoa e vão embora.
Mas a palavra de Deus diz que os pais de José, no verso número 43, aliás, os pais de Jesus, no verso número 43, não percebem que Jesus não está entre eles. Eles acham que está tudo certo, mas não. Depois de 3 dias, depois que eles percebem que estão sem Jesus, 3 dias encontram Jesus no templo, lá conversando com os doutores, fazendo perguntas e respondendo coisas extraordinárias e profundas. Maria então vai até Jesus e diz: estávamos aflitos à sua procura, diz o verso número 48. Jesus, a gente estava com o coração apertado te procurando. E então Jesus diz: não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Olha que interessante. Jesus sabe qual é o propósito e a vontade de Deus para o seu coração. O verso número 51 diz que Jesus vai embora então com seus pais e era-lhes obediente. Pense, o Deus encarnado, obediente a pais humanos, José e Maria. E então o verso número 52 diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus era comum, Jesus era um ser humano normal, Jesus crescia diante de Deus e dos homens, obedecia os pais, sabia qual era a vontade de Deus e sabia conversar com as pessoas. Olha a importância da gente ser equilibrado. Então começa o capítulo número 3, e esse capítulo começa, diz o capítulo, no 15º ano do reinado de Tibério César. Esse ano é importante, porque diz então a Bíblia, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João. Verso número 2 e verso número 3, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Por que essas informações são importantes? Porque foi nesse ano, porque o último profeta levantado por Deus foi Malaquias. De Malaquias até essa data, no 15º ano do reinado de Tibério César, são mais de 400 anos. 400 anos que Deus fica em silêncio com o homem, com o seu povo. E qual é a mensagem que Deus coloca no coração desse profeta João, o João Batista, que Deus levanta? Arrependimento para perdão dos pecados. Deus está dizendo a esse povo, e por isso que ele ficou em silêncio: voltem para mim, vejam o que vocês estão fazendo, olhem o caminho que vocês estão tomando, voltem, regressem, se arrependam, voltem para mim. E essa é a mensagem de João Batista, e é isso que ele prega no deserto, e as pessoas vão até ele e também passam por ele, e vão muitos observadores. Alguns que não creem, João Batista os chama de raça de víboras. Por quê? Porque eles não acreditam, porque acham que com a tradição, eles não precisam de arrependimento e de perdão dos pecados. Mas João lhes chama de raça de víboras, e diz: vocês têm Abraão por seu pai. Significa que vocês confiam na tradição, porque são de descendência de Abraão, acham que está tudo tranquilo, mas não está não. A todo ser humano e homem é necessário arrependimento para perdão dos seus pecados. E então um grupo de pessoas com o coração amolecido e quebrantado perguntam: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Parte dessa é a multidão. E então João diz: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, ensinando a repartir. Outros são os publicanos, e João diz: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Ensinando, João estava ensinando eles arrependimento, vocês precisam não mais se aproveitar da posição e da situação que têm. Outros que estavam se arrependendo eram soldados e perguntaram: o que fazemos? Ou o que temos que fazer? João diz: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contem-se com o seu salário. João estava ensinando eles a se contentarem com as suas vidas. E você? Talvez você seja uma dessas pessoas que tem que aprender a repartir, que tem que aprender a se contentar com o que já tem, e não ficar insatisfeito, sofrendo por causa disso. Talvez você tenha que parar de se aproveitar com uma posição que possui, com o seu trabalho que tem, em detrimento do próximo. Aí acontece uma coisa maravilhosa. Jesus vai até João Batista para ser batizado, e aqui a Trindade é manifesta. Porque está ali Jesus Cristo no Rio Jordão com João Batista para ser batizado, e o Espírito Santo com uma forma corpórea desce a Jesus Cristo, e ouve-se uma palavra dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse momento marca o início do ministério de Jesus, ao qual ele tinha 30 anos. E então o capítulo termina falando sobre a genealogia de Jesus Cristo, chegando até Adão, até Deus. Essa genealogia vai falar de coisas muito tristes, de homens que viveram e passaram por muitas tristezas, até porque filhos de Adão.
e Adão pecou. E por causa disso distorceu a imagem original da criação de Deus ao homem, segundo a sua imagem e semelhança. Mas nesse momento, por causa dessa genealogia, está falando de um novo começo. Não mais de Adão, mas de Jesus Cristo. Mas não mais alguém que pecou, mas alguém que venceu o pecado. Portanto, essa é a esperança no teu coração de algo novo. Não mais nascido de Adão, mas de Jesus Cristo. Independente do que você já sofreu, independente dos erros que já teve, há uma esperança no teu coração. Há um novo de Deus em Jesus Cristo. Deus te abençoe.